Bom, oitavo ano, prontos para a nossa penúltima semana de atividades desse PET, né? O PET de número 3. Então, bora lá mais uma vez. A nossa habilidade, nosso objetivo dessa quinta semana, semana 5, será distinguir e exemplificar o que é público, privado e o que são organizações do terceiro setor. Tá bom? Então, nós temos aí os conteúdos relacionados, né, de ambientes públicos e privados do terceiro setor. É um assunto diferente e interessante para a disciplina de ensino religioso, né? O tema, como já disse, público, privado e terceiro setor. Essa semana, estudaremos sobre as organizações públicas, né, privadas e do terceiro setor. Você já ouviu falar nisso alguma vez? Nós vamos ler um texto com bastante atenção e fazer as atividades com dedicação. Então, vamos lá. Breve apresentação. Tipos de organizações e setores da sociedade. As organizações são compostas por grupos de pessoas que possuem os mesmos interesses, como, por exemplo, podemos citar o Estado, as associações, as igrejas, as comunidades, as empresas e os departamentos ou suas seções, entre muitas outras. As organizações funcionam como instrumentos sociais para a produção de bens ou prestações de serviços que a sociedade necessita. Elas são compostas por três partes básicas: pessoas, tarefas e administração. Seja qual for a natureza, tamanho, pessoal, ramo de atividade ou valores de uma organização, o seu objetivo é sempre o mesmo: atender as pessoas através da união de esforços. Em uma sociedade, as organizações podem ser divididas em três setores. As organizações relacionadas ao poder público são chamadas de primeiro setor. A iniciativa privada é chamada de segundo setor. O terceiro setor conta com as organizações de caráter público, mas mantidas pela iniciativa privada. As organizações do primeiro setor são relacionadas ao governo. Como no Brasil, nossos governantes são escolhidos de forma democrática, é comum que haja alterações nas organizações do primeiro setor, de acordo com os governantes que foram escolhidos. Os gestores do primeiro setor devem atuar seguindo regulamentos e normas que são estabelecidos pelo governo para o funcionamento de cada instituição. Um exemplo de organização do primeiro setor não nossas escolas estaduais, né? São as nossas escolas estaduais, não elas. A direção de cada escola é eleita através de um processo democrático, né? As escolas estaduais, em que famílias e alunos maiores de 14 anos votam para escolher os melhores candidatos. Porém, nenhum ou nenhuma diretora, né, ou diretor de escola pode tomar qualquer decisão sem consultar os regulamentos da Secretaria de Estado de Educação. As organizações do segundo setor, agora, são aquelas relacionadas ao mercado. Cada empresário ou investidor, né, conselho de administração, sócios ou um conjunto de acionistas, podem tomar suas próprias decisões quanto à administração da empresa, visando o lucro e a eficiência. É um modo de operação individualista que visa o próprio ganho. Como, por exemplo, né, como exemplo de organizações do segundo setor, a gente pode citar qualquer empreendimento comercial. Se você administra, por exemplo, uma loja, você irá procurar vender os produtos que o seu consumidor quer comprar em um preço que ele pode pagar, tendo o máximo de lucro possível.
Você não pode decidir vender a mercadoria abaixo do preço de custo ou extremamente cara. Também não pode escolher o que o seu cliente quer comprar, mas deve considerar as necessidades dele. Suas decisões devem sempre se basear na maior eficiência e respeitar as leis que regulam, né, o setor. As organizações do terceiro setor geralmente são associações comunitárias, voluntárias, e têm por objetivo promover a cidadania de todos. Juntos, líderes e membros tomam as decisões nesse tipo de organização. As decisões devem sempre levar em consideração o interesse coletivo, de forma a atender as pessoas da melhor maneira possível. Os recursos financeiros que mantêm essas obras podem vir de contribuições dos associados ou de investimentos do primeiro ou do segundo setor. Podemos citar, como exemplo de organizações do terceiro setor, todas aquelas que têm objetivos sociais ao invés de econômicos. Daí a diferença. Instituições de caridade, instituições beneficentes, organizações religiosas, organizações que promovam o trabalho voluntário, coletivos, organizações não governamentais, que são as ONGs, né? Agora chamadas de organizações da sociedade civil, dedicadas à defesa de uma causa, e entre outras. O colegiado escolar pode ser considerado uma organização do terceiro setor, presente em cada escola. Ele é composto por representantes eleitos da comunidade escolar, famílias ou alunos, professores, funcionários da escola. E tem a função de aproximar a comunidade da gestão da escola. O colegiado deve representar os interesses coletivos na administração de cada escola estadual em nosso estado. Para saber mais, para quem se interessou pelo assunto, conheça o site do Observatório do Terceiro Setor, tá? Então, só vocês clicarem aqui e acessar esse site para saber mais. Bom, gente, vocês podem ler e reler quantas vezes for necessário esses textos, tá? Como eu sempre falo. Atividades número 1. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira coluna. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3. O 1, primeiro setor. 2, segundo setor. O 3, terceiro setor. E nós temos aqui as opções, tá? Padaria, pão quente. Seria relacionado a qual setor? O primeiro, o segundo ou o terceiro? Então, vocês vão colocar aqui. Se for o primeiro, 1. Se for o segundo, 2. Se for o terceiro, 3. Ok? Número 2. Você conhece o colegiado de sua escola? Já ouviu falar nisso? Se não conhece, essa é a sua hora. Pesquise e preencha os dados a seguir. Então, vocês vão fazer uma pesquisa aí na sua escola, tá? O que seria o colegiado? Ali em cima, a gente lê um pouquinho sobre isso, né? Então, vocês vão procurar conhecer, tá bom? Quem é o presidente, né? O profissional em exercício, sobre o profissional em exercício na escola. O magistério, o administrativo, né? Então, essas informações vocês podem pegar aí, tá bom? Com a direção da escola e pesquisar e perguntar, fazer uma entrevista, quem sabe, tá? Para que vocês possam conhecer, tá bom? O colegiado escolar, ele é muito importante para a gestão democrática da educação. Ele é uma instância representativa, ou seja, é composto por pessoas que foram eleitas para representar os interesses da comunidade escolar. Como estudante, você tem o direito de participar das reuniões, tá bom? Apenas o voto deve ficar restrito aos representantes eleitos.
participe e se informe sobre o que acontece na sua escola. Isso é muito importante para a sua formação política e para a sua formação como cidadão. Número 3. As imagens a seguir foram retiradas do site do Observatório do Terceiro Setor, aquele que a gente viu ali acima. São parte de uma campanha de auxílio para organizações que defendem essas causas, tá? Então, nós temos aqui essas imagens. Eu me importo com os animais abandonados. E você? Eu me importo com as pessoas com deficiência. E você? Eu me importo com as crianças fora da escola. E você? Letra A. Escolha uma dessas causas e explique por que ela é importante. Então, escolha uma dessas causas e explique a importância dela, tá bom? Letra B. Observe a sua cidade e pense uma causa social que necessitaria da atuação de organizações do terceiro setor. Nós já conseguimos entender o que são organizações do terceiro setor, né? Tem lá as ONGs, né? Então, né, você vai observar, você vai pensar em uma causa social, tá? Que necessitaria da atuação, da ajuda do terceiro setor, tá? Descreva essa situação nas próximas linhas. Então, descrevam aqui, tá bom? Essa foi a nossa quinta semana. Nos encontramos na última semana, que é a semana 6, tá bom? Então, bons estudos.